E vamos seguir uma ordem aqui. Vamos falar do Corinthians um pouco, daquele Mundial. Que tem algumas pessoas que falam que os gringos não deram tanta importância, o pessoal não tava nem aí. Como que era dentro de campo? Você sentiu isso ou nada a ver? Lá dentro a história era outra? É assim, falando mais assim da nossa chave, né? Que tinha o Real Madrid. Eu acredito que os caras não tava com muita importância mesmo. Eu acho que até como hoje, assim, qualquer mundial que eles vão, né? Os times da Europa, eles não têm essa pretensão de jogar muito mundial. Eles sabem que eles têm a obrigação de ganhar. Sim. Mas muitos não querem jogar. Né? Vão porque é praticamente obrigado pela competição que eles ganham e tem que estar lá. Agora, o mais importante, assim, não é se o Real tava querendo ou se lá na chave do Vasco o Manchester tava querendo ou não. O mais importante foi da forma que a gente se comportou, entendeu? A gente se concentrou para jogar o Mundial, né? E poder ter a chance de passar pelo Real e disputar uma final. Contra quem a gente não sabe. Que seria, né? E acabou sendo o Vasco. Mas eu acho que a equipe toda focou, né? A gente não saía do hotel. Só saía pra treinar no Parque São Jorge e voltava. Então a equipe tava muito focada, cara. Então, tipo assim... Se eu for falar que os caras não tinham foco, talvez não, porque... Às vezes os caras saíam, né? Acabava o jogo, eles saíam. Se eles não saíam, eles se reuniam, pai, tomavam um vinho, tomavam não sei o que no hotel mesmo. Então eles tinham a liberdade de fazer o que eles queriam, né? A gente não, a gente tava bem ali, então... Eu prefiro ficar com essa imagem do grupo que se concentrou, né? Focou para aquilo que queria e acabou conseguindo o êxito que foi ser campeão. Legal. E como foi, o Renato perguntou aqui, como foi a primeira vez que você recebeu a notícia que você foi convocado para a seleção brasileira? Cara, foi em 2002, né? Na pré-copa. O Felipão tava fazendo algumas experiências e aí acabou me dando a oportunidade. Eu tava na casa da minha mãe, Itaquera, enfim. E aí chegou a notícia, cara, foi de muita alegria, assim, né? Porque tinha uma expectativa, na verdade, em 2001, quando o Leão era treinador. Né? E ele tinha levado vários jogadores do Corinthians, tinha levado o Everton, que era muito jovem, né? E o Everton, quando ele volta da seleção, ele me deu um recado que o Leão, né, deixou assim no ar que se eu continuasse bem, focado, que ele me daria uma oportunidade, mas acabou que o Leão caiu, enfim, entrou o Felipão. E aí o Felipão me deu essa oportunidade, cara. Mas eu sabia que era muito difícil, assim, pela minha idade, pelos jogadores que estavam sendo convocados há um bom tempo. Era muito cara bom, pô. Muito Era cara muito bom. cara bom, em todas as posições. Todas as posições, Pô, tá né? louco. Pô, cara, você Tá tinha louco. o Roberto, que era unânime, você tinha Serginho, Júnior? Júnior, que jogava com o Felipão. Aí você tinha Tirso, Tinha, né? Tinha Gilberto. Era cara bom, era muito cara bom. Tinha eu como lateral esquerdo, mas você tinha o PC que jogava nas duas. Então, tipo assim, pra mim, cara, o PC foi junto comigo. Então, tipo assim, o PC, assim, a gente pensava que se desse alguma coisa de errado, o PC ainda estaria na minha frente porque ele poderia jogar nas duas. Então, tipo, na minha cabeça, assim, era meio que isso. Mas a experiência foi muito boa, cara, de ter podido ser convocado e ter feito parte de um pouco, assim, da preparação pra Copa. E o Renato ele perguntou também se em 2010 você achou que tinha uma vaguinha lá pra Copa. Eu acho que era, assim, pra todo mundo, né, cara, que tava acompanhando a seleção, eu acho que era a minha Copa, né, cara. Você foi campeão da Copa das Confederações um ano antes, Fui. né? Fui campeão das Copas das Confederações, tinha sido campeão da Copa América 2007. Então, tipo assim, eu tava muito confiante porque eu tava numa sequência de convocações desde 2007, né, cara. Mas, enfim, o treinador, né, tem a palpite dele, a cabeça dele que muda, enfim. Saíram muitos jogadores, passaram vários jogadores, né, e acabou que ele escolheu, né, quem ele levou. Então, eu falo que eu não fico frustrado, assim, de não ter ido pra Copa, né. Claro que era um sonho realizar de jogar uma Copa do Mundo, mas frustração não, cara. Eu acho que são oportunidades, ou você aproveita muito bem, né, ou por alguma situação com o treinador que você não vai acabar indo. É uma das situações que eu falo sempre. Eu também nunca disputei uma Copa e poderia ter ido aí em algumas Copas também, mas nunca fui. Mas é o que eu falo. Nós trabalhamos para isso. Mas o treinador tem os seus jogadores na cabeça. Né? São coisas que não dependem da gente. Da gente. A gente depende de trabalhar, jogar bem, treinar bem, estar bem fisicamente. Se for chamado, representar. Mas, infelizmente, ser convocado ou não para a seleção brasileira, infelizmente, não
não depende do jogador, sim do treinador. E se o treinador tem um grupo mais ou menos fechado, ele gosta de certos jogadores, porque tem aquele negócio de gostar. Não, eu gosto mais do estilo que ele joga, de como ele vai. Eu gosto do estilo mais marcador, eu gosto do estilo mais atacante, que ataca mais. Eu gosto do estilo mais... Enfim, são coisas que acontecem no futebol que muitas vezes é o que você fala. Não é uma frustração. Imagine chegar à seleção brasileira e vestir a camisa. Imagina o tanto de jogador que se torna jogador para chegar e vestir a camisa da seleção brasileira. E, porra, Clebão conseguiu, saindo lá de Itaquera, eu saindo lá de Caieiras, porra, né, com todo orgulho dos nossos pais de ver a gente vestindo a camisa da seleção brasileira. Não tem coisa melhor, preço, né? Não tem coisa mais gratificante, né? Independente de ser numa Copa, independente de ser num amistoso, o importante é você estar ali representando o seu país. E isso para mim ficou sou muito grato ao futebol, sou muito grato a tudo que aconteceu. Nunca disputei uma Copa, mas cheguei à seleção brasileira, voltei. Não tem coisa melhor do que você chegar da seleção, você ir na sua área, na sua quebrada, e estar com seus amigos, com a sua família. Pô, alegria perfeita, alegria imensa de ter conseguido chegar na seleção brasileira. Engraçado que em 2009, na Copa das Confederações, o lateral esquerdo era você e o André Santos. E na Copa não foi nenhum dos dois. Nenhum dos dois, Foi o Michel Bastos e o Gilberto na Copa, né? E o Fera.Alexandre perguntou o seguinte: queria que você contasse alguma resenha sobre a seleção 2007, 2002. Qual a resenha aí que você tem pra contar pra gente? Cara, você jogou com gente boa, hein? Kaká, Ronaldo. Assim, a seleção que eu peguei era uma seleção bem tranquila, cara. Né? Não tinha um cara fenomenal assim pra zoar, pra fazer... muita bagunça, né, cara? Você tinha, assim, um cara que nem o Robinho, que era muito extrovertido, né? Mas era um cara que tava, assim, muito dentro do que o Dunga pretendia pra seleção, né? Uhum. Que o Dunga foi mais pra cortar a bagunça do que houve numa Copa antes, né, cara? Sim. Então, tipo assim, quem se enquadrou no sistema do Dunga ficou. Então ficou um negócio muito profissional, cara. Então, tipo, a não ser, tipo, às vezes nossa, uma brincadeira, uma zoeira, mas não tinha uma coisa assim que saísse fora daquilo que o Dunga planejou, né, cara? Acho que por isso que ele conseguiu ficar um bom tempo, assim, na seleção, né, cara? Que ele conseguiu planejar bem e levar aquilo que ele queria, entendeu? Então, tipo, não tinha uma coisa assim, putz, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Porque era uma seleção muito certinha, cara. Sobre o Dunga, a imprensa reclamou muito dele, que falou que ele não deixava a imprensa acessar os jogadores e tal. Como que vocês, jogadores, viam isso? Era uma proteção mesmo? Era exagero? Como que você avalia? Eu acho que ele fez aquilo que a CBF pediu, né, cara? A CBF pediu pra cortar a brincadeira que houve em 2006, né? Que achava que o treinador, né, no caso, Parreira, não teve pulso pra cortar, né, dos caras. Enfim, e trouxeram ele pra fazer exatamente isso. Né? Então, tipo assim, ele fez aquilo que foi determinado, né? Só que, claro que vai cair nas costas dele, porque era ele que batia, né, cara? Sim. Era ele que falava não, então, tipo assim, mas eu acho que não... Era um geral, cara, só que as pessoas não queriam falar que nesse geral tava incluso também o presidente da CBF, o coordenador da CBF, e deixaram só nas costas dele. Mas eu acho que, cara, por ele ter sofrido o que ele sofreu em 90, cara, ter dado a volta por cima, né? 94, foi campeão, né? O capitão, cara, já era uma coisa que ele já sabia que poderia acontecer, das pessoas baterem muito nele, e ele tinha uma costa larga pra ele segurar. E antes de você falar sobre os seus 11 aí que tá na tela, Copa do Mundo, quem seriam os seus laterais esquerdos que você levaria se você fosse o técnico da seleção? Você tá com as perguntas hoje, hein, Gordinho? Você tá inspirado hoje, hein, Gordinho? Hoje você tá demais, hein, mano? Hoje eu vi você no Jogo Aberto e falei, cara, eu me inspirei nele, eu vou ir pronto pra trabalhar. Mas não foi no Jogo Aberto hoje? Hoje não, ontem. Ah, tá. Mas ontem eu nem quase falei. Não, mas não tem problema, eu vi você lá, me inspirou. É brincadeira, esse gordinho tá demais, esse gordinho aí, mano. Olha a roupinha, dá um close. Puta, não dá pra mostrar, né? Não, mas depois eu vou mostrar pra você a camisetinha que ele tá hoje. Então já que você falou isso, eu vou perguntar, Kleber, seus lateral esquerdo e os seus meias. Seus volantes, no caso. Cara, se hoje, tipo... o Alexandre, eu acho que difícil não estar pela constante convocação dele. E o segundo, cara, infelizmente, pela contusão, seria o Arana, que pra mim estaria na Copa, e eu acho que seria até titular, cara. Mas infelizmente não vai poder ir.
Então, talvez, assim, na minha cabeça, talvez ele leva também o Renan Lodge. Então, eu acho que vai ficar muito nisso aí, cara. Não vai fugir, não. E aí, seu segundo volante? O Fred, meu, Bruno o meu, Guimarães. o meu é... O Casemiro tem que estar. O Casemiro já vem de uma... O Casemiro já vem de uma sequência muito grande, uma sequência vencedora no Real Madrid, agora está lá na Inglaterra. É um cara que vem já há muitos anos na seleção brasileira também. Isso ele virou um ícone ali no meio-campo da seleção brasileira. E eu acredito que o Tite não vai fazer muitas mudanças. Não vai mudar o que ele vem fazendo já. Então os volantes são esses que estão vindo, Fred, Bruno, eu acredito que o Fabinho vá também, porque o Fabinho pode jogar tanto de volante como de lateral direito. Então acho que esses são os jogadores que irão na Copa, e o Tite não vai fazer muitas experiências, digo experiências no modo de tirar um jogador que está vindo constantemente e colocar outro. Ele não vai fazer Não isso. tem esse perfil, né? Não tem esse perfil para isso. Então, os jogadores, nós todos sabemos que os jogadores que vêm sendo convocados há muito tempo já são esses que vão. Um ou outro, um ou dois, no máximo. Que a gente tem essa... Pedro, tem o Firmino que voltou a jogar bem, e o caramba 4, e a pressão está muito grande para o Pedro ir para a Copa, para ser convocado. Na última convocação, a pressão foi muito grande para ser... Claro, tá jogando para caramba, tem que ser convocado mesmo. Acho que a seleção é momento, né? E infelizmente muitas vezes isso não acontece. Não acontece. Infelizmente a seleção não acontece isso, do cara tá no momento maravilhoso para jogar e o cara não é convocado. Então, ou seja, mas o Tite não vai mudar muita coisa da convocação final para a Copa, não.